Pastor Fernando Alves, uma palavra de fé. Louvado e engrandecido é o nome do Deus Todo-Poderoso, não somente hoje, mas amanhã, depois e sempre que Ele seja exaltado. Queridos, eu quero agradecer a Deus por todos os meus irmãos que estão sempre ligados conosco, sempre recebendo de Deus uma palavra amiga, recebendo de Deus e se fortalecendo na fé. Pois a intenção de Deus é que você esteja bem, é que você se fortaleça a cada dia, é que o nome do Senhor Jesus permaneça na tua vida, não somente hoje, mas amanhã, depois e sempre. Amém, amados? Nós vamos ministrar uma palavra, crendo que Deus, Ele conhecendo o seu coração, Ele há de falar contigo de uma maneira muito maravilhosa. Amém? Queridos, antes eu mando saudação, antes de ministrar, mando saudação para todos os meus irmãos, todo o povo de Deus de perto, de longe, meus irmãos aqui no estado de Pernambuco, em vários estados, em vários países. Eu desejo que todos estejam firmados na rocha que é Cristo. Mando aquele abraço para meu irmão Marcelo, lá em Brasília. Que Deus abençoe, irmã Genoveva, toda a família. Em nome de Jesus. Um abraço para o nosso amado irmão em Cristo, lá em Rondônia. Nosso amado irmão Francisco, ouvinte fiel, sempre ligado conosco. Nossas irmãs, nossos irmãos de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo de bom. Todos de uma forma em geral. Ok, gente? Vamos meditar na palavra de Deus? É com alegria, no nome daquele que nunca pecou, que eu convido você para abrir a Bíblia Sagrada comigo. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. E eu quero ler apenas o versículo de número 10, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens, sem animais, contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma história aonde nós estamos tão somente crendo que o nosso Deus, poderoso como Ele é, forte e tremendo é Deus, para fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Parando para meditar nesse texto da Bíblia, nós começamos a entender pelo Espírito Santo de Deus que Deus, irmão, Ele tem a sua forma de trabalhar, Deus tem os seus caminhos, Deus soberano como Ele é, Ele sabe por onde Ele entra. Pode ter certeza disso, que Deus, Ele sabe por onde Ele entra. Deus sabe como é que Ele faz
com que as coisas funcionem de uma maneira agradável. Parando para meditar nesse texto, nós entendemos também que Jeremias, ele, mesmo estando preso, a Bíblia diz que Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. E a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e firmou seu nome. Quando nós paramos, amados, para ouvir a voz de Deus através da sua palavra, nós conseguimos receber de Deus a alegria do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada nós se deparamos com muitas e muitas situações. Por isso que é importante, é bom, nos faz bem ouvir a voz de Deus. Porque quando eu escuto a voz de Deus ecoando nos meus ouvidos, eu recebo de Deus resposta, eu recebo de Deus orientação. Você está entendendo? São coisas que vêm do Deus Todo-Poderoso, são coisas, momentos que o Todo-Poderoso proporciona para cada um de nós. E Jeremias estava preso. Não fique você pensando que a situação de Jeremias era uma situação agradável, não, porque não era. Ele estava preso. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 1, diz que ele estava preso. A situação dele era uma situação difícil, uma situação desagradável, mas essa situação difícil e desagradável não conseguiu fechar a boca de um profeta que verdadeiramente tinha sido escolhido por Deus. Você está entendendo? A prisão que Jeremias estava encarando, ela não conseguiu, não impediu de Jeremias ter visões, não impediu Jeremias receber as revelações de Deus. Por que não, irmão? Porque Jeremias estava conectado com Deus, com o céu. Queridos, eu meditando nesse texto da Bíblia, eu comecei a entender o tamanho da fúria do adversário contra a vida do profeta Jeremias. Qual era a intenção? Qual era o tamanho da investida? Para que tanta investida? Por que tanta investida na vida desse profeta? Porque a intenção é para que o profeta ele perdesse a intimidade, ele perdesse a conexão com Deus, é que ele não recebesse mais a revelação do alto. Quantas e quantas pessoas, quando o Senhor me deu essa palavra hoje, essa palavra que é nova, veio do trono de Deus, Deus não me deu ela em lugar nenhum, ou seja, Deus me deu essa palavra aqui hoje. Quantas pessoas que já não tem mais, que já não recebe mais revelação de Deus. Eu não estou falando aqui de meninice não, meu filho. Eu estou falando aqui de pessoas que recebiam de Deus revelação do alto, coisa séria, que Deus lhe revelava, que Deus lhe mostrava. Irmão, eu prego o Deus Todo-Poderoso, que nos dá a garantia
que ele não muda. Mas quantas e quantas pessoas que perderam? Perderam, irmão. Perderam, já não tem mais. Você está entendendo? Já não tem mais a essência, já não tem mais a revelação do alto, já não consegue mais enxergar as coisas de Deus, o que está acontecendo, o que Deus quer com ele. Se for para fazer perguntas às pessoas, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta a você, sabendo que você não vai me responder, mas você responde para você mesmo. Quer ver? Uma das perguntas que você pode até saber, mas tem pessoas que não sabem, não são todos. Você sabe qual é a chamada de Deus na sua vida? Tem pessoas que não sabem. Você sabe identificar as artimanhas do diabo para com você? Tem pessoas que não sabem. Você está entendendo, irmão? E tem coisas que tem que ser, tem que instruir, tem que mostrar, tem que ensinar. Você está entendendo? Porque tem coisas que você tem que entender, que a fúria do adversário é grande. A fúria é grande. E tem pessoas que já não estão mais enxergando. Ah, irmão, a obra de Deus, a nossa caminhada, a caminhada de uma pessoa que foi escolhido, chamado por Deus, pode ter certeza, não tenha dúvida disso, tire todas as dúvidas. A chamada de uma pessoa na obra, irmão, é muito árdua, sabe? É muito árdua. É você se deparar com coisas que você nunca se deparou na vida. Cada situação você vai adquirindo experiência. Experiência é o que nós adquirimos, é o que nós guardamos, é o que nós preservamos, é as experiências que a gente consegue obter. E o Senhor está dizendo que no meio, dentro dessa prova, dessa luta que você está adquirindo muita experiência. Se você parar para meditar, tem pessoas que têm experiência no começo da fé, tem pessoas que começam a ter experiência no meio da fé, não é? Tem pessoas que começam a ter experiência, sabe, já depois de muito tempo de crente, não é? Você vai aprendendo, você está entendendo? Por quê? Porque o próprio Deus lhe preparando para a obra dele. E Jeremias, ele estava na prisão, estava preso. É a Bíblia que diz. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. É como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, para onde os homens te levar, eu vou contigo. Eu vou permitindo, mas eu vou contigo. É como se Deus está dizendo: Jeremias, eu não vou deixar de falar contigo não, rapaz. Ainda que alguém faça de tudo para você não ouvir a minha voz, para você não entregar a minha mensagem, eu vou falar com você, porque quem manda nos homens, quem manda em você sou eu. Jeremias, ele estava amparado por Deus. Você está entendendo? Deus estava amparando Jeremias de uma maneira agradável, de uma maneira, meu Deus, que deixava Jeremias assustado com a situação. Jeremias, ele sentia alegria, porque para onde ele ia, ele sabia que Deus estava com ele. Para onde ele ia, ele sabia que Deus estava lhe acompanhando. Deixa eu te dizer uma coisa, que o Espírito Santo, ele está aqui presente, e ele manda te dizer que Deus está te acompanhando, que tu não estás desamparada nem desamparado, porque Deus te acompanha onde quer que tu esteja. Deus está te acompanhando. Deus não vai te desamparar. Vai nada. Não. Desamparar, Deus te desamparar, vai não. Você não está desamparado. Deus não te desampara. Jamais, sabe? Jamais, jamais. Deus vai deixar de te sustentar. Desamparar é deixar de sustentar.
Quem está te sustentando espiritualmente em todas as áreas é Deus. Deus, irmão. Ele tem seus corvos aqui na terra. Você crê nisso? Você crê nisso, que Deus tem seus corvos aqui na terra? Tem e usa, irmão. Tem e usa, sabe? Desamparar é deixar de sustentar, deixar de prover. De prover o quê? De prover o necessário. Deus não vai deixar, não. Não. Deus cuidou de Jeremias na prisão. Os homens estavam em cima de Jeremias porque não aceitava ver ele profetizando. Mas Jeremias estava amparado por Deus, sabe? O que o povo queria era ver ele desamparado, era ver ele abandonado. Mas existe um amigo, um pai, um irmão, um conselheiro, que ele garante que ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que vive, aquele que reina, aquele que manda, aquele que opera, aquele que faz tudo por nós. Jeremias estava, Jeremias estava amparado por Deus. Se ele estava amparado por Deus, ele estava protegido por Deus. Você está entendendo o que é um servo protegido por Deus? Foi Jeremias. Ele disse: assim diz o Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor que formou e firmou, seu nome é Senhor. Ele está cuidando de vocês. Aí ele disse no capítulo 33, versículo de número 10, Jeremias abriu a boca dele e disse: assim diz o Senhor, vocês, ele está dizendo para aqueles que tinha jogado ele na prisão, ele disse: vocês dizem, este lugar está devastado e ficará sem homem nem animais, contudo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Era o que ele ouvia. Sabe, irmão, ele começou na prisão a ouvir da boca do povo palavras negativas, palavras para lhe levar ao desespero, palavras para lhe deixar inquieto, palavras para perturbar a mente dele, palavras para tirar o seu sono. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Você vem ouvindo palavras para tirar o seu sono, palavras para tirar a paz que você tem, palavras para lhe levar ao desespero, palavras que querem lhe levar a cometer loucuras. Meu Deus! Mas o Senhor, Ele está dizendo para você que tudo que o adversário está usando alguém para dizer a você é mentira, porque ele é mentiroso. E você não pode, irmão. Eu ensino direto, Você não pode estar dando ouvido às palavras do adversário, não. Olha, se você der ouvido às palavras que não vêm de Deus, você vai adoecer. Você vai morrer espiritualmente. Você não pode estar dando ibope para o inimigo. Você está entendendo? Porque não é ele, não é a pessoa, o ser humano que está falando. É o próprio adversário que se apossou da vida e que está falando na boca do ser humano. Você está entendendo? Então, queridos, você tem que entender que Deus é maior, Deus é na sua vida, Deus é poderoso, Deus está com você. E Jeremias tinha essa certeza. Ele estava ouvindo o povo dizendo
dizendo que o lugar onde ele estava era um lugar que já estava devastado e que ali não iria ficar nem homens, nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens, sem animais, mais uma vez se ouvirão. Na verdade, Jeremias estava ouvindo essas palavras. Jeremias, ele tinha o conhecimento do povo. Aí traz agora a memória dele, o pensamento dele, dentro dele. Ele ouvindo essas tais palavras, se ele não tivesse firmado na rocha, se ele não estivesse com Cristo, isso iria, irmão, abalar o psicológico dele. Ele conhecia pessoas boas onde ele estava. Isso iria abalar dentro da prisão, dentro da situação. Porque a vida é assim. Quando você está na prova, aí parece que quanto mais você está na prova, aí é que chega mais prova. Você está entendendo? Aí é que chega mais problemas. As palavras que ele começou a ouvir na prisão foi palavras que a cidade estava desabitada, que não ia ficar nem homens nem animais, não ia ficar mais nada ali, ia acabar com tudo, ia tudo se acabar. Mas ele disse uma coisa: vocês estão dizendo isso, dizendo que este lugar está devastado. Aí ele disse no capítulo 33, versículo 11, Jeremias, ele disse: as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom, o seu amor é leal e dura para sempre. Aí ele disse: porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. Meu Deus, o Deus que muda a sorte. Ô pastor, que conversa é essa? É a Bíblia que diz. Tu crê nesse negócio? O Deus que muda a sorte, é a Bíblia que diz. É o Deus que pega. Você já ouviu falar, não é? Você já ouviu falar, tem pessoas que dizem assim: meu Deus. Eu vou falar porque isso é uma linguagem normal que não passa dos limites, não é? A ética entra na história e a gente também não vai entrar, passar dos limites. Mas é uma palavra normal, sabe? Já ouvi um crente dizendo assim: menino, eu tô com azar que só Jesus. Já ouviu falar já uma pessoa dizer que tá com azar, né? Tô com azar, eu tenho sorte com nada. Não é? Eu já escutei, tem pessoas que dizem: ah, eu tenho um azar no casamento, eu tenho um azar, a porta no céu pra mim, eu tô com azar. Já chega uma pessoa já pra me pedir oração. Se estiver ouvindo, ela vai saber que verdadeiramente ela me disse isso, né? Mas eu não tô criticando jamais, eu tô apenas comentando sem citar nome. Mas uma pessoa um dia chegou pra mim aqui na consagração e disse: pastor, eu quero oração. Eu digo: sim, vou orar por você agora. Qual o propósito, qual a situação? E ela disse assim: é, pastor, porque eu tô com azar. E eu disse para ela: sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Que negócio é esse de azar? Crente não tem azar não, meu filho. Sabe, crente não tem esse negócio de tá com azar não. Crente tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Crente tem a unção, a autoridade. Crente tem que entender que ele tem que esperar, é o tempo de Deus. Azar? Que negócio de azar é esse? Eu vou orar. E levando em consideração, eu disse: Jesus, arranca esse azar dessa mulher que ela está dizendo que está. Ela abriu 2 olhão para mim bem grandes. Eu disse: fecha o olho que eu estou orando. Ai, meu Deus do céu, é muita coisa, viu? É muita coisa na caminhada. Então Jeremias, ele disse: porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos.
em todas as suas cidades. Ou seja, na verdade, o povo de Judá e de Jerusalém, algumas pessoas estavam olhando com os olhos carnais para a história, para o momento, para as coisas, e estavam dizendo, sabe o quê? A cidade está devastada. Ou seja, os olhos carnais não conseguem enxergar as coisas boas. Então eles começaram a dizer, a cidade está devastada, acabou-se. Nem vai ter animais, nem vai ter homens, não tem mais nada aqui não. Acabou-se, sabe? Humanamente falando, o cenário que eles viam era um cenário de derrota, um cenário de perca. Você está entendendo? Mas Jeremias, como profeta, estava no meio do povo. E a visão que Deus estava dando a Jeremias era uma visão totalmente diferente dos demais. Você está entendendo que tem coisas que Deus lhe mostra. Quando as pessoas estão dizendo não vai dar certo, Jeremias estava preso, mas Deus estava mostrando a ele que iria dar certo. Por quê? Porque Deus iria mudar a sorte. Porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. Deus, irmão, ele estava dizendo que iria mudar a sorte. Você está entendendo? Deus iria mudar a sorte. E Deus muda a sorte. Quem muda a sorte é Deus, irmão. E quem crê está aqui, sabe? Quem crê está aqui. Quer mudar a sorte? É mudar os acontecimentos. O destino. É desse jeito mesmo. Sabe? Existem várias situações. Ô pastor, e mudar a sorte, Deus faz isso. Sabe? Mudar a sorte de uma pessoa. E eu não tenho sorte, não tem sorte. O problema é as escolhas que não são certas. Você está entendendo? Não, se você escolhe o que você quer e não o que Deus lhe orienta para você escolher, você vai pagar preço. A gente se depara com muitas coisas. E tantas coisas que a gente orienta, quando pensa que não, a pessoa não seguiu aquela orientação. Ontem eu recebi um áudio de uma pastora, serva de Deus, não vou dizer o nome, mas ela disse, pastor, e eu achei aquilo, sabe, irmão? Eu achei aquilo, que coisa boa, tá vendo? Que coisa boa. Porque ela disse, pastor, todos os conselhos que o senhor me deu, eu estou seguindo na linha. Tá vendo que coisa boa? Então tem coisas, irmãos, que eu peço um conselho a um servo de Deus, a uma serva de Deus, e o conselho, quando vem do alto, que eu procuro seguir na linha, as coisas funcionam. Deus trabalha, Deus opera, Deus age de uma maneira poderosa para que o nome dele seja glorificado. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Deus vai mudar a tua sorte. Muitos vão ver que Deus mudou a tua sorte. Aguardai-vos. Eita, o que Jeová está mandando dizer, eu digo. O Senhor está dizendo, aguardai-vos, porque eu, Senhor, vou mudar a sorte de muitos. Eita, Deus. Deus vai mudar a tua sorte. Tenha paciência. Aguarde mais um pouquinho de tempo, porque aquilo que há de vir virá. E o Senhor manda dizer que não tardará. Eita, que Deus tremendo. É o Deus que muda a sorte. É a Bíblia que diz. Sabe, irmão? O Deus que muda a sorte. Está escrito em Jeremias 33, versículo de número 11, a última parte que diz, porque eu mudarei a sorte desta terra. Tu estás entendendo o que Deus está dizendo? A terra aonde tu estás, a obra aonde tu estás, o Senhor manda te dizer que Ele vai mudar. Vai mudar a história da terra. E no livro dos Salmos 24, verso 1, diz que do Senhor é o quê? Do Senhor é a terra, meu filho.
e a plenitude. Se a terra é de Deus, é Ele quem muda, sabe? Está escrito, cadê? Está escrito na palavra. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que vivem nele. É de Deus a terra. E ele disse, porque eu mudarei a sorte desta terra. Ei, terra, Deus vai mudar a tua sorte. Ei, terra, Deus vai mudar a tua sorte. E tu vai começar, eita Jesus, uma nova história. Pessoas vão te procurar, tem calma. Olha a resposta de Deus para você, que está querendo sair do lugar, querendo sair do pedaço de terra que tu estás. O Senhor está dizendo a você, se aquete. O Senhor está dizendo para você no o Senhor está dizendo para você, meu Deus, o Senhor está dizendo, fique na terra, no lugar que você está, por algum tempo, porque eu vou mudar a sua sorte aí. Eita! Mas tem alguém querendo pegar, tem alguém olhando, doido que tu solte a terra, doido que tu saia. Enquanto tu estiveres aí, Deus já está contigo. O Senhor está mandando te dizer, tire a agonia, a inquietação, desespero e fique no lugarzinho, terra. Fique na terra, fique quieto. Deus vai mudar a tua sorte. Ou seja, Deus vai mudar tua história. Deus vai mudar, sabe, tudo aquilo que alguém lançou sobre ti. Porque alguém tem lançado muitas coisas sobre a terra. Alguém tem feito de tudo para que não tenha nada, que não saia nada, que não mude nada. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo que vai mudar a tua sorte. Aguarda tão somente, meu Deus. Vai mudar a tua sorte. O que chegava não está chegando mais, não é? Meu Deus, quem te procurava não está te procurando mais. O Senhor está dizendo, eu vou mudar a sua sorte. Aguarde tão somente. Porque o Deus que muda a sorte, Ele está aqui. Eu tenho pouca sorte. Eu não tenho muita sorte, não. Já ouviu alguém falando assim? Já? É justamente o estado que a pessoa se encontra, a situação que não está boa, está caótica, está complicada. E tem gente que diz que não tem sorte, tem pouca sorte. Eu nunca tive sorte, né? Mas o Senhor está dizendo, eu vou mudar isso aí que tu está dizendo que nunca tivesse sorte, que a tua sorte é pouca, que nada de bom te acontece. Deus vai mudar a tua sorte. Eu tenho várias histórias da Bíblia que eu poderia pegar e encaixar nesse